Vamos aqui trabalhar a leitura com as crianças. Vamos usar como base desse projeto de leitura o livro A Fada que Tinha Ideias, de Fernanda Lopes de Almeida, um clássico da literatura brasileira infantil, lançado e publicado em 1971, em forma de narrativa, durante o regime militar. É um livro que ensina os pequenos a se rebelarem. Em 1982, a autora escreveu a versão teatral, que recebeu o prêmio MEC Troféu Mambembe pelo melhor texto de teatro infantil. O livro fala sobre a fadinha Clara Luz, uma fadinha de 10 anos, que se nega a aprender as mágicas pelo ensino tradicional e quer colocar as suas ideias em práticas, vivia fazendo experiências com sua varinha. Ela sempre tem grandes e mirabolantes ideias, porque ela acha que quando alguém inventa algo novo, o mundo anda para frente, e quando ninguém inventa nada, o mundo fica parado. O projeto tem por objetivo principal desenvolver a leitura, desenvolvendo por consequência a escrita, além de levar em conta a valorização do papel fundamental do livro. Com suas histórias de ficção, contos de fadas, reconhecimento de personagem, tempo, espaço, tempo verbal, reconhecimento de palavras, despertar o interesse pela leitura, pela escrita, desenvolver o lúdico, a criatividade, a interação entre alunos e família. O objetivo da leitura infantil é despertar o gosto pela leitura, melhorando, consequentemente, a escrita, o rendimento escolar e os índices de aprovação. É fazer a criança mergulhar no mundo dos sonhos, da fascinação, do encantamento, das emoções, fazendo com que ela busque respostas para os seus questionamentos. É trazer o desenvolvimento social, emocional, cognitivo e criativo da criança, visando formar sujeitos leitores conscientes. O aluno que não lê também não interpreta, por isso apresenta grandes dificuldades nas disciplinas que envolvem o raciocínio lógico. A formação de leitores é o principal objetivo da escola. A leitura é uma atividade de interação, deve ser organizada e planejada. Deve existir alternativas pedagógicas, utilizando-se diversos gêneros textuais. A leitura na atualidade surge como algo fundamental para garantir às crianças o desenvolvimento de habilidades necessárias à vida, pois o leitor é alguém capaz de sonhar, de criar, de inventar, de construir pontes para superar cada obstáculo enfrentado, de desafiar a si próprio em busca de seus ideais. Ler não é simplesmente uma ação mecânica, é, acima de tudo, um ato de coragem que permitirá ao seu praticante ver a realidade desvelada de suas impurezas sociais. No nosso projeto, todos estes elementos são encontrados através da história do livro A Fada que Tinha Ideias. A respeito da metodologia, o projeto foi pensado para ser aplicado no período de 1 mês. Como o intuito é despertar o gosto pela leitura, incentivar a criatividade e abrir os olhos para novos horizontes, escolhemos o livro A Fada que Tinha Ideias, conforme mencionado anteriormente. O processo de desenvolvimento do projeto se dará inicialmente com a leitura dos capítulos feitos diariamente pela professora de maneira socializada. A mediação do professor é fundamental nesse processo, pois é ele quem representa o sujeito letrado, sendo tomado como referência de um comportamento leitor. Lendo para os alunos, o professor está oferecendo um modelo de leitura oral e promovendo avanços na aprendizagem. Chamaremos essa etapa do projeto de pedacinhos de história. Para criar um clima de encantamento, a professora poderá utilizar adereços como chapéu, varinha e colocar fundo musical.
Além disso, usar também objetos que despertem a atenção e a concentração do aluno, dando um toque de realidade à imaginação. Tudo isso conforme a temática que cada capítulo vai apresentar. No capítulo que a fadinha faz bolinhos de luz, a professora poderá levar bolinhos de chuva para as crianças. Já em outro capítulo, que trata da visita da professora de horizontologia, poderá ser oferecido às crianças um pouquinho de chá ou café para representar o cafezinho de pó da meia-noite, que é citado na história. Em todos os capítulos, poderá ser inseridos elementos para enriquecer a hora da leitura. No último capítulo, intitulado A Decisão da Rainha, organizaremos uma comemoração para celebrar os horizontes abertos que Clara Luz tanto defendeu. Nessa aula, como a leitura do capítulo é rápida, a professora poderá aproveitar para confeccionar uma ponteira de lápis em EVA no formato de estrelinha, para simular a varinha mágica, e pedir que os alunos escrevam ou desenhem o que eles fariam se tivesse uma varinha mágica como a de Clara Luz. Finalmente, após a primeira parte do projeto, que constitui a leitura da obra e que levará 2 semanas, serão elaboradas várias atividades para promover o desenvolvimento de diversas habilidades do conhecimento. Atividades como interpretação, confecção de fantoches de meias para representar as personagens e trabalhar a leitura e o movimento, atividades verbais e escritas como a elaboração de receitas, cruzadinhas, ditados, entre outros. E ao término desse projeto, ansiamos despertar o prazer pela leitura e também abrir os horizontes para novas aventuras literárias. No desenvolvimento do projeto, nós esperamos resultados satisfatórios no sentido de verificar a evolução dos alunos, o encanto pelo aprender e a atração pela leitura. A avaliação será contínua durante toda a execução das atividades, incluindo as atividades em grupo e individuais, através das quais poderemos observar o nível de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos e também diagnosticar possíveis dificuldades e sanar dúvidas. Com a realização desse projeto, buscamos resultados no sentido de formar alunos mais participativos e inseridos no mundo fantástico da leitura. Nosso projeto fundamentou-se em atingir ao primeiro ano do ensino fundamental, promovendo o conhecimento à comunidade escolar com as ideias da fada, o livro que incentiva para a leitura. Chegarmos à conclusão que criamos um ambiente favorável para que os alunos fossem verdadeiramente os protagonistas da história. Assim, notou-se o grande envolvimento dos alunos e ativa participação, o que tornou o momento inesquecível e muito prazeroso.